Bom dia, meu querido e minha querida estudante, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor de Física Tiago Lima para mais uma aula do nosso curso de Física pelo YouTube. Na aula de hoje, vamos um pouquinho além da Terra, vamos falar sobre o nosso sistema solar. Iremos fazer uma viagem que começa na Grécia com Ptolomeu e vai até as leis de Kepler. É uma aula rica em informação, importante para o seu ensino médio, importante para o seu vestibular. Então, desde já eu agradeço a sua atenção e você já sabe, se ficar alguma dúvida, basta você me procurar ou no YouTube ou no meu Instagram e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Bora então conhecer um pouquinho mais sobre o nosso sistema solar? Bem, para começar falando um pouquinho sobre astronomia, ela é a área da física que vai estudar os corpos celestes, né? Planetas, estrelas, cometas, galáxias, buracos negros. E a maioria desses corpos emite luz ou reflete luz. Então a gente consegue visualizar o Sol porque ele emite luz na direção do nosso planeta. A gente consegue visualizar a Lua porque a Lua reflete a luz do Sol que chega até os nossos olhos. Agora, existem corpos que a observação dele é um pouco mais complicada. Por exemplo, os buracos negros, que mais para frente eu vou falar sobre eles. São corpos que nem a luz consegue escapar. Então, uma outra maneira de observar os astros, né, os corpos celestes, é através do estudo da radiação que esses corpos vão emitir. Sim, buraco negro não emite luz, mas ele emite outras formas de radiação que a gente consegue detectar. Mesmo estrelas que emitem luz, quando a gente consegue capturar outras formas de radiação, a gente consegue entender sobre a idade dessa estrela, sobre a composição dessa estrela, se ela está se afastando ou se aproximando do nosso planeta. Então, a astronomia, ela começou de maneira muito básica nas civilizações mais antigas, mesmo em culturas pré-históricas, já se tinha registro da observação dos astros. Quando você faz um estudo mais aprofundado, por exemplo, das civilizações incas, astecas, os índios aqui do nosso país, a gente começa a perceber que essas civilizações elas já faziam observações do que havia no nosso céu. Até porque muitos desses astros que a gente enxerga no céu possuem um movimento periódico. E esse movimento periódico ele pode nos ajudar na marcação temporal. A gente começa o dia quando o Sol nasce, o nosso dia acaba quando o Sol se põe. Da mesma maneira, existem momentos em que o Sol nasce numa posição específica que pode demarcar, por exemplo, a melhor época para plantio e numa outra posição a melhor época para a colheita. Então, observar os astros é algo muito antigo e nós temos relatos a respeito disso. Durante o dia, o que nós vamos observar é a predominância do movimento do Sol. Afinal, ele é o nosso astro mais iluminado e ele consegue ter um brilho tão intenso que ofusca todos os demais. Um outro detalhe importante é que o Sol ele faz um movimento no nosso céu. O Sol ele nasce mais ou menos a leste e ele vai se pôr aproximadamente ali a oeste. Por que eu estou dizendo aproximadamente? Porque o nascer no leste e o se pôr no oeste só acontece no dia de equinócio, quando a incidência de radiação solar no hemisfério sul e no hemisfério norte é exatamente a mesma. Então, nesses dias de equinócio, a gente tem o Sol nascendo exatamente no leste e se pondo exatamente no oeste. Em dias de verão, são dias mais longos, o Sol ele faz esse caminho aqui, ó. Ele nasce próximo do leste, mas um pouco deslocado para o sul. Ao meio-dia ele está a pino e ele vai se pôr 6h50, quase 7 horas da noite, ó, próximo do oeste, mas ainda mais voltado para o sul. No inverno é diferente. No inverno os dias eles são mais curtos, lembra disso? E o Sol ele nasce a leste, mas mais deslocado para o norte. Faz o caminho no céu, estando a pino ao meio-dia, e vai se pôr a oeste, mas mais voltado para o norte. Será que o Sol nasce todos os dias no mesmo lugar? Ele não nasce no mesmo lugar e nem se põe no mesmo lugar todos os dias. Se você tiver uma visão privilegiada ou do nascer ou do pôr do Sol, comece a reparar que cada dia o Sol vai nascer e vai se pôr em um ponto diferente. Como disse a vocês, o Sol nasce a leste nos equinócios,
no equinócio de primavera, no equinócio de outono. No inverno, solstício de inverno, que é o dia mais curto e, consequentemente, a noite mais longa, no solstício de inverno, o Sol ele nasce mais voltado para o norte. No solstício de verão, que é quando a gente tem a duração do dia mais longa, o Sol ele vai nascer mais deslocado para o sul. E olha que interessante, se você acompanhar esse movimento do Sol, após 365 dias, a posição que o Sol havia nascido na sua marcação vai ser exatamente a mesma. E é por esse motivo que a gente consegue fazer a marcação temporal de um ano. O tempo que o Sol demora para fazer essa dança em que ele nasceu numa posição, foi para uma outra e voltou a nascer nessa mesma posição, vai durar 365 dias, que é exatamente o tempo que a gente usa para marcar o nosso ano terrestre. O motivo do Sol nascer e se pôr em posições diferentes, da gente ter as estações do ano, tem a ver com a inclinação do planeta Terra em relação à sua órbita. O eixo de inclinação da Terra não é perpendicular com a órbita do nosso planeta. Existe uma determinada inclinação. E essa inclinação vai fazer com que, por exemplo, em junho, nós tenhamos um solstício. Esse solstício de junho faz com que o hemisfério norte receba uma maior quantidade de radiação solar do que o hemisfério sul. Por esse motivo, no hemisfério norte, nesse pontinho A, estará sendo iniciado o verão, e aqui no hemisfério sul estará sendo iniciado o inverno. Em compensação, no solstício de dezembro, aqui nesse ponto C, ocorre o oposto. O hemisfério sul está mais voltado para o Sol e, consequentemente, a taxa de radiação solar será maior. O nosso dia no hemisfério sul será mais longo. Então, o solstício de dezembro é quando se inicia o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte, que vai receber menor quantidade de radiação solar. Vou falar um pouco mais do hemisfério sul, pois é onde nós nos encontramos. Aqui no hemisfério sul, na letra A, nós estaríamos vivenciando o início do inverno. À medida que o planeta Terra ele vai mudando a sua posição e ele chega aqui no equinócio de setembro, nós temos a quantidade de radiação solar para os dois hemisférios idênticas, mas nem por isso vamos ter a mesma estação do ano. Como no hemisfério sul nós vivenciamos aqui no ponto A o inverno, depois do inverno nós vamos vivenciar a primavera. Depois da primavera nós vamos vivenciar o verão. Depois do verão, nós vamos vivenciar o outono, aquela estação um pouco mais seca. E o outono, ele começa no equinócio de março. É quando também temos a mesma quantidade de radiação solar no hemisfério norte e no hemisfério sul. Porém, no hemisfério norte, eles estariam vivenciando a primavera, nós aqui no hemisfério sul estaríamos vivenciando o outono. E depois a Terra segue o seu movimento e a estação do ano muda do outono para o inverno no hemisfério sul. Aqui é uma figura para mostrar como que a incidência dos raios solares é diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul devido à inclinação da Terra. Aqui nessa figura teríamos o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul, enquanto aqui nós teríamos o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Muito cuidado para não achar que as estações do ano têm a ver com a proximidade da Terra com o Sol. As estações do ano têm a ver com a inclinação da Terra em relação à incidência dos raios solares. E o céu durante a noite? Nós não temos o Sol, mas nós temos muitas outras estrelas para serem observadas. E se você estiver num local livre de tanta poluição, livre de iluminações artificiais, e com o céu limpo de nuvens, você consegue visualizar uma grande quantidade de estrelas. Procure fazer isso na próxima vez que você for ao interior, quando você for para a roça. Você vai visualizar muito mais estrelas do que num ambiente de cidade grande. Essa fotografia aqui, por exemplo, eu fiz quando eu conheci o deserto do Atacama. Nela, eu deixei a minha câmera fotografando, capturando a imagem do céu durante 30 segundos, e foi possível já ver alguns aglomerados de estrelas, nebulosas,
uma partezinha aqui do centro galáctico. Sim, é possível ver a Via Láctea aqui do planeta Terra. Nessa fotografia é possível ver o centro da Via Láctea. Olha que fantástico! Da próxima vez que você for para um ambiente com pouca poluição, céu limpo e pouca iluminação artificial, contemple o céu. Você vai ver, dependendo da época do ano, uma mancha branca no céu. Essa mancha branca é a nossa Via Láctea, é o local onde o nosso sistema solar se encontra. E caso você conheça algum ET de outra galáxia e queira passar para ele onde você está, mande essa imagem para ele. Brincadeira à parte, ó, esse aqui, esse pontinho amarelo é o nosso sistema solar. Graças à nossa privilegiada localização, nós conseguimos ter uma boa noção de como é o centro da Via Láctea e como é a parte mais escura do nosso universo. Se nós estivéssemos, por exemplo, dentro aqui dessa parte mais empoeirada, dentro desses braços aqui mais claros, o brilho dessa parte branca durante a noite ofuscaria e seria impossível a gente visualizar tanta coisa como a gente consegue fazer no nosso céu atual. À noite também nós temos o movimento da Lua. A Lua faz exatamente o mesmo caminho que o Sol faz durante o dia, a Lua vai fazer durante a noite. A Lua também nasce a leste e vai se pôr a oeste. Só que o horário de nascimento da Lua a leste depende da fase que ela se encontra. Por exemplo, a Lua cheia, ela começa a nascer por volta de 5h30 da tarde, na cidade que eu me encontro, Belo Horizonte. No dia seguinte, ela vai nascer aproximadamente 50 minutos mais tarde, e assim sucessivamente. Então, fases da Lua é um outro assunto que a gente vai discutir num outro vídeo. É também possível visualizar à noite os planetas. Isso mesmo, a gente consegue visualizar 5 planetas a olho nu. E em datas muito especiais, é possível que os 5 planetas se encontrem no céu. São eles: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E como disse a vocês, em datas específicas é possível visualizar esses 5 planetas no nosso céu. Um detalhe importante: os planetas também fazem o mesmo caminho que o Sol faz durante o dia, os planetas farão durante a noite. Então, conhecer o caminho que o Sol faz no céu é importante porque este é o mesmo caminho que a Lua vai fazer e que os planetas também vão fazer. Isso acontece porque todos eles estão praticamente no mesmo plano. O Sol, os planetas, todos eles têm uma órbita com planos muito próximos, então a gente acaba visualizando eles no mesmo plano do céu. Devido à grande importância de conhecer o movimento dos astros, desde a Grécia nós já temos a tentativa de explicação de sistemas planetários. E um dos modelos planetários mais famosos é o modelo planetário geocêntrico de Ptolomeu. Geocêntrico porque é a Terra no centro do universo. Ptolomeu disse que a Terra se encontrava no centro do universo, o universo, no caso, seria o nosso sistema solar, e todos os planetas, incluindo o Sol, girariam em torno do nosso planeta. Isso está de acordo com o senso comum. Afinal, nós não percebemos a Terra em movimento. Mas, quando nós olhamos para o céu, nós visualizamos o movimento do Sol, nós visualizamos o movimento da Lua e dos demais planetas. Então, Ptolomeu colocou isso como sendo o modelo planetário da época. A Terra é o centro do universo e todos os outros corpos giram em torno de nós. Esse modelo também estava em acordo com as ideias de Aristóteles. Naquela época já existiam pessoas que falavam sobre o heliocentrismo, o Sol no centro do universo e a Terra sendo apenas mais um planeta a orbitar o Sol. Porém, Aristóteles dizia que, se a Terra girasse em torno do Sol, esse movimento teria que acontecer com uma velocidade incrivelmente alta. E isso faria com que os objetos que não estivessem presos à superfície ficassem para trás. Então, Aristóteles pensava que, se a Terra estivesse em movimento, se a gente saltasse do chão, a Terra andaria para frente e a gente ficaria para trás. Se eu pegasse um objeto e jogasse para o alto,
esse objeto não cairia de volta na minha mão, ele ficaria para trás. Então, o modelo de Ptolomeu ele foi muito bem aceito porque ele correspondia também às ideias de Aristóteles. Eis aí uma figura de como seria esse modelo de Ptolomeu: a Terra no centro do universo e os planetas girando em torno da Terra, assim como a Lua e assim também como a nossa estrela, o Sol. Posteriormente, o modelo geocêntrico de Ptolomeu ele foi adotado, incorporado pela Igreja Católica. Para a Igreja, que tinha uma força imensa naquela época, o argumento era o seguinte: nós somos imagem e semelhança de Deus. Onde mais Deus nos colocaria, se não no centro do universo? Baseado nisso, a Igreja Católica defendia que a Terra era o centro do universo, a obra-prima de Deus era o centro de tudo, e por este motivo tudo girava em torno da gente. Contudo, o modelo geocêntrico ele começava a apresentar problemas. Isso porque cria-se um modelo planetário para tentar fazer previsões de fenômenos climáticos, calendários, e eles estavam em discordância com aquilo que a gente observava. Além disso, o modelo de Ptolomeu não conseguia explicar o movimento que Marte fazia no céu. Se a gente observar o planeta Marte não por uma ou duas noites, mas por alguns meses, a gente vai perceber que o planeta Marte ele faz um laço no céu, ele vai andando, vai andando, vai andando no céu, de repente ele volta e começa a ir para frente de novo. Então, nessa figura aqui, eu estou mostrando para vocês que se a gente fizer a marcação da posição que a gente vê o planeta Marte no céu ao longo de vários meses, a gente vai detectar esse movimento, esse laço que o planeta Marte faz no céu. E esse modelo não era explicado de maneira satisfatória pelo sistema geocêntrico, pelo modelo de Ptolomeu. Eles até tentaram criar uma explicação, os chamados epiciclos. Para eles, os planetas, eles, além de girar em torno da Terra, ele ia fazer uma espécie de espiral. E aí esse espiral iria explicar o movimento de laçada de Marte. Porém, não foi bem isso que aconteceu e o modelo geocêntrico ele foi perdendo força. Enquanto o modelo heliocêntrico, o Sol no centro do sistema, ele começava a ganhar força. E era esse modelo heliocêntrico que explicava com muita facilidade o movimento de laçada de Marte. Muita atenção aqui nessa figura. Primeiro, é preciso saber que a curvatura, a trajetória que o planeta Terra descreve ao redor do Sol é uma trajetória mais fechada, de menor raio, comparada com a do planeta Marte. Então, num determinado dia, a Terra está nessa posição, o planeta Marte está nessa posição 1. Então, um observador na Terra vai visualizar o planeta Marte no céu nessa posição 1 aqui. No outro dia, perceba que o planeta Marte ele andou um pouquinho mais para frente. Então, a posição do planeta Terra em relação ao planeta Marte faz você ter a sensação que esse planeta ele está andando para frente. Na posição 3, a gente tem o planeta Marte ainda mais à frente em relação à Terra. Ou seja, você vai ter a sensação que o planeta Marte, que estava aqui, depois veio para cá, está ainda mais à sua frente, na posição 3. Porém, nós vamos aprender que a velocidade de um planeta é maior quando este planeta se encontra mais próximo do Sol. E essa diferença da velocidade faz com que o planeta Terra, num determinado momento, se alinhe novamente com o planeta Marte. E aí, nessa posição 4, a gente veria o planeta Marte a pino. Mas espera aí, se o planeta Marte ele vinha andando, e agora ele voltou a ficar a pino, eu vou ter a sensação que o planeta Marte andou para frente e depois voltou. Esse é o movimento de laçada. Posterior a isso, como a curvatura da trajetória da órbita da Terra é mais acentuada, vai existir um momento que nós aqui no planeta Terra vamos visualizar o planeta Marte aqui, ó, um pouquinho mais à frente novamente em relação à posição 4, dando a ideia de que o planeta Marte ele foi, voltou, mas ele vai continuar indo. Esse é o famoso movimento de laçada do planeta Marte.
é algo que não acontece quando você está num referencial em repouso no espaço. Só acontece devido ao movimento relativo entre o planeta Terra e o planeta Marte. Pelas falhas do modelo geocêntrico, ganha força os modelos do heliocentrismo, o modelo em que o Sol era o centro do universo. E o primeiro grande defensor deste modelo foi Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele não foi um observador, ele não foi um astrônomo. Copérnico pensou de uma maneira um pouco mais simples. Ele disse o seguinte: não faz sentido o Sol não ser o centro do universo. Com efeito, quem colocaria neste templo de máxima beleza o doador da luz em qualquer outro lugar que não fosse onde ele pudesse iluminar todas as partes? Olha que bonito. O que ele está dizendo é o seguinte: não faz sentido você colocar aquele astro que ilumina tudo e a todos numa posição que não seja o centro do universo. E dessa maneira, Nicolau Copérnico passou a defender que o Sol era o centro do universo e que os planetas, incluindo a Terra, iriam orbitar em trajetória circular o nosso Sol. Copérnico também foi muito preciso ao falar da ordem desses planetas em relação ao Sol. Nós teríamos Mercúrio, Vênus, a Terra, a Lua orbitando a Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Além disso, Copérnico contribuiu ao descrever que a Terra possuía um movimento de rotação, ou seja, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, gira em torno do Sol, portanto também tem um movimento de translação, e pasme, uma das principais teorias de Copérnico já falava sobre a inclinação do planeta Terra em relação ao seu plano de órbita. Para finalizar as grandes contribuições de Copérnico, ele também foi fundamental ao mostrar que o movimento retrógrado, o movimento de laçada do planeta Marte, por exemplo, ele era explicado pelo movimento da Terra. Como eu disse a vocês, o modelo geocêntrico ele foi incorporado pela Igreja Católica. E naquela época, qualquer um que tentasse contradizer a Igreja Católica era perseguido por ela. Copérnico, sabendo disso, sabendo das perseguições que a igreja promovia naquela época, ele não publicou essas ideias em qualquer momento. Ele esperou estar bem velhinho, à beira da morte, e no ano da sua morte foi o ano da divulgação dos seus trabalhos, o ano da divulgação das suas ideias. Assim, ele ficou livre de perseguições por parte da Igreja Católica naquela época. O modelo de Copérnico, então, seria mais ou menos esse: os planetas girando em torno do Sol, a Terra sendo apenas mais um planeta girando em torno desse astro e um cinturão de estrelas ao redor. Lembrando que essas estrelas, segundo Copérnico, estariam a uma distância muito, muito maior do que o Sol estaria da Terra, do que outros planetas estariam da Terra. Galileu Galilei, este foi um cara genial. Primeiro porque, ao contrário de Copérnico, que não fazia as observações para tentar comprovar as suas teorias, Galileu Galilei fazia. E Galileu trouxe consigo também argumentos que refutavam as ideias aristotélicas, muito fundamentadas naquela época. Lembra que todo mundo que tentava falar que a Terra estava girando em torno do Sol não conseguia bater no argumento aristotélico de que, se a Terra estivesse em movimento, as coisas, ao serem lançadas para cima, cairiam para trás? Pois é, Galileu Galilei foi o formulador da ideia do conceito de inércia. Inércia é aquela propriedade dos corpos de se manterem no seu estado de movimento inicial. Se em movimento, permanecer em movimento retilíneo uniforme. Se em repouso, permanecer em repouso. Portanto, se a Terra gira em torno do Sol, nós estamos em movimento junto do nosso planeta. E uma observação fácil de fazer a respeito disso é, por exemplo, quando você tem um navio e esse navio ele está em movimento. Se algo se soltar do alto desse navio, ele cairá para frente, pois assim como o navio ia para frente, esse objeto que estava lá no mastro do nosso navio, por exemplo, também tinha velocidade para frente. Ele foi para frente devido à sua inércia. Galileu Galilei, então, consegue refutar aquele pensamento aristotélico e, além disso, ele aperfeiçoou os telescópios refratores da época,
telescópios que usam lentes para fazer a ampliação daquilo que se deseja ver. Galileu aperfeiçoou bastante as lentes que iriam neste telescópio. Dessa maneira, ele conseguiu fazer observações fantásticas. Ele descobriu manchas solares e, de tanto observar as manchas solares, de tanto observar o Sol, Galileu ficará cego ao final de sua vida. Ele percebeu e detectou crateras e montanhas na Lua, ele observou as fases de Vênus, as 4 grandes luas de Júpiter, que são chamadas de luas galileanas, e também os anéis de Saturno. Principalmente no que diz respeito às luas galileanas, temos aqui um fato histórico muito importante. Lembra que a Igreja Católica dizia que tudo girava em torno da Terra, pois nós somos a criação de Deus? Pois é, Galileu vai mostrar o seguinte: olha só, Igreja, nem tudo gira em torno da Terra. Eu acabei de descobrir 4 luazinhas aqui, que estão girando em torno de Júpiter. Com esse argumento, Galileu estava convencido que ele iria conseguir derrubar o modelo geocêntrico. E ele faz a publicação de todas essas observações, defendendo o heliocentrismo, mostrando que nem tudo girava em torno da Terra, que, por exemplo, as luas de Júpiter orbitavam Júpiter. Galileu tinha tanta fé que os argumentos dele seriam levados em consideração, que ele, ao contrário de Copérnico, não tomou tanto cuidado e fez com que as observações dele fossem publicadas. A Igreja Católica naquela época não gostou nada disso e Galileu foi levado ao Tribunal da Inquisição. Ele foi punido pela Igreja Católica, proibido de fazer novas divulgações a respeito, ele precisou desmentir aquilo que ele havia falado, e ele foi condenado a uma espécie de prisão domiciliar. Ele não poderia sair de uma determinada área, não poderia fazer mais observações. E como eu disse a vocês, Galileu, ao falecer, ele já estava velhinho, ele já estava cego, consequência das observações do Sol que ele fazia. Mas eu quero deixar aqui registrado o meu grande apreço por Galileu Galilei, o pai da astronomia, um dos maiores gênios que a humanidade já teve. Outro grande contribuidor para os modelos planetários foi esse moço do bigode simpático aí, o Tycho Brahe. Tycho Brahe, ele era um astrônomo, mas não um astrônomo qualquer. Ele era o melhor astrônomo da época. As observações dele tinham uma precisão que era surreal para a época. O problema é que Tycho Brahe, ele observava muito bem, ele coletava muitos dados, mas ele não era bom matemático. Ele não sabia o que fazer com esses dados. E por este motivo, Tycho Brahe chama para trabalhar com ele Johannes Kepler. Johannes Kepler, sim, não era lá o melhor astrônomo, mas era um grande matemático. E após a morte de Tycho Brahe, Johannes Kepler tem acesso aos dados, às observações que Tycho Brahe fazia, e aí nós vamos ter este moço do bigode simpático, da barba de bode, fazendo descobertas muito importantes. Kepler permanece aproximadamente 17 anos trabalhando os dados que Brahe coletou durante 20 anos. A ciência não se faz da noite para o dia. Lembre-se disso. O processo científico ele é longo e sem fim. O tempo todo as ideias elas podem mudar. E as descobertas de Kepler elas foram tão importantes, mas tão importantes, que são as leis que regem o movimento dos corpos celestes. Kepler é considerado o pai da mecânica celeste, pois as leis de Kepler, que são 3, vão falar como é o modelo planetário, como os planetas giram em torno de uma estrela como o nosso Sol. Kepler também teve a sua família perseguida pela Igreja Católica, que acusava-os de bruxaria. As leis de Kepler são 3. Nós vamos falar das 3 aqui. A primeira lei de Kepler é conhecida como órbitas elípticas. Uai, mas o que é isso? A segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas e a terceira lei de Kepler é conhecida como lei do período e raio da órbita dos planetas. Ficou curioso? Bora entender então o que diz cada uma dessas leis.
A primeira lei de Kepler, ela vem para corrigir algo que ainda era problemático nas ideias de Galileu e nas ideias de Copérnico. Ambos achavam que os planetas giravam em torno do Sol em uma órbita circular. Kepler conseguiu perceber que as órbitas não eram circulares, mas sim um formato um pouco diferente, uma elipse. Elipse é uma forma geométrica diferente da circunferência. A elipse seria essa forma um pouco mais oval. Ela não apresenta um raio como a circunferência apresenta. A elipse ela apresenta um eixo maior e um eixo menor. A elipse apresenta duas regiões que são conhecidas como focos da elipse. Kepler descobriu que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. A primeira lei de Kepler diz que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas e que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Muita atenção! Nós temos um ponto em que o planeta passa mais próximo do Sol, que é chamado de periélio. Hélio tem a ver com Sol, periélio, perto do Sol. E vai ter um outro momento que o nosso planeta, que todos os planetas passam mais longe do Sol, afastado do Sol, é o afélio. Porém, tome cuidado com isso. No periélio, que o planeta está mais próximo do Sol, não significa que o nosso planeta vai estar mais quente, no afélio mais frio. As estações do ano não têm a ver com a proximidade do planeta com o Sol. Para você entender um pouco melhor a construção de uma elipse, assista esse vídeo agora. Já a segunda lei de Kepler, ela diz que a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Uai, o que isso quer dizer? Vamos entender. Imagine que o nosso planetinha ele se encontra na posição A e ele vai passar pelo periélio e chegar na posição B. Para fazer esse trajeto, ele vai gastar um tempo. Vou chamar de intervalo de tempo 1. A reta que une o planeta ao Sol, então ela varreu uma determinada área que eu estou chamando de área 1. Vai ter uma outra época do ano que o nosso planetinha ele vai estar na posição C. E ele também vai se deslocar para a posição D e, para fazer isso, ele vai gastar um determinado intervalo de tempo. Então, aqui nós também temos a reta que une o planeta ao Sol varrendo essa determinada área em azul que eu estou chamando de área 2. E para finalizar, vai ter um momento em que o nosso planetinha vai estar na posição E, vai para a posição F. Para fazer isso, ele gasta um intervalo de tempo que eu estou chamando de tempo 3. E, novamente, a reta que une o planeta ao Sol varreu uma determinada área, que agora é essa área em verde, a nossa área A3. O que Kepler percebeu foi que, se a área 1, a área 2 e a área 3 forem iguais, significa dizer que o tempo que o planeta gasta para ir de A para B, de C para D, de E para F, também será o mesmo. Ou seja, a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Se você for uma pessoa atenta, você irá perceber que o percurso AB é um arco, é uma curva de maior comprimento do que essa curva CD e EF. Ou seja, eu estou dizendo para você que de A para B, que é um caminho longo, o planeta gasta o mesmo tempo que ele gasta para ir de E para F, que é um caminho mais curto. O que significa isso? Significa que, próximo ao Sol, este planeta possui maior velocidade. E longe do Sol,
este nosso planeta está mais lento, ele está com uma menor velocidade. Portanto, galera, no periélio a velocidade do planeta é grandona. À medida que o nosso planeta vai se afastando do periélio, a velocidade fica menor e no afélio a velocidade desse nosso planeta vai ser a menor. Ou seja, quando o nosso planeta ele se afasta do Sol, a velocidade diminui. Quando o planeta se aproxima do Sol, a velocidade aumenta. Esse slide fantástico, quem montou foi o meu amigo professor Marcos Prado. Eu ainda não tenho a capacidade de construir um slide dessa maneira, mas eu vou chegar lá. Muito obrigado, Marculino. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa animação para vocês brincarem com a segunda lei de Kepler. Vamos para a terceira? Vamos à terceira lei de Kepler. A única das leis de Kepler que possui matemática, que você vai ter que fazer umas continhas. Olha só, Kepler teve acesso aos dados que Tycho Brahe coletou ao longo de mais de 20 anos. Eu coloquei ali em vermelho os planetas que podem ser vistos a olho nu, que já eram conhecidos naquela época de Tycho Brahe. Mercúrio, Vênus, o nosso planeta lógico, Marte, Júpiter e Saturno. Tycho Brahe já sabia qual era o tempo que esses planetas gastavam para dar uma volta em torno do Sol, e ele já tinha também uma ideia da distância deste planeta até o Sol. Porém, as unidades não eram essas, né? Aqui eu coloquei o tempo que o planeta gasta em dias e a distância desse planeta ao Sol em quilômetros. Kepler tentou achar uma relação entre o período de revolução desses planetas e a distância que esse planeta se encontrava do Sol. Ele tentou achar uma relação desses números entre os planetas. E depois de muito custo, depois de muita matemática, Kepler chegou nessa relação. Kepler descobriu que se você pegasse, por exemplo, o tempo que Mercúrio demora para dar uma volta em torno do Sol, e aí você pega esse número e eleva ao quadrado, e divide pela distância desse planeta até o Sol, elevado ao cubo. Então, vou pegar esse número aqui ali da minha tabelinha e vou elevar ao cubo. Se você fizer isso para qualquer planeta do sistema solar, por exemplo, eu quero pegar ali o planeta Marte, 687 elevado ao quadrado, dividido por 2,3 vezes 10 elevado a 8 elevado ao cubo, você vai encontrar sempre o mesmo valor constante, que foi chamado de constante de Kepler. Portanto, depois de muitos estudos, de muita matemática, Johannes Kepler concluiu o que vem a ser chamada de terceira lei de Kepler. O tempo que um planeta gasta para dar uma volta em torno do Sol elevado ao quadrado, dividido pela distância deste planeta ao Sol elevado ao cubo, é igual a uma constante para todos os planetas que orbitam o Sol. Portanto, existe uma relação entre o tempo que um planeta gasta para dar uma volta em torno do Sol e a distância que ele se encontra do Sol. Ou seja, o quadrado do período de revolução destes planetas é diretamente proporcional ao cubo da distância média destes planetas até o Sol. Esses valores eles estão complicados, mas a gente pode facilitar um pouquinho. Se você trabalhar com essas unidades, olha só, a constante de Kepler ela vai valer aproximadamente 4 vezes 10 elevado a menos 20. Porém, é muito comum a gente trabalhar numa unidade um pouco diferente. A gente diz que 365 dias, que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol, corresponde a 1 ano. E que a distância da Terra até o Sol, que é de 150 milhões de quilômetros, isso aqui corresponde a uma unidade astronômica. Assim, quando você faz 1 ao quadrado dividido por 1 ao cubo, você encontra que a constante de Kepler, nessa unidade, tempo em anos e unidade astronômica como sendo a unidade da distância, é igual a 1. Essa é a tabelinha que eu deixo aqui para vocês, que eu tirei do livro da Beatriz Alvarenga. Se você converte o tempo de revolução dos planetas em torno do Sol de dias para anos e a distância média desse planeta ao Sol de quilômetros para a unidade astronômica, a constante de Kepler para todos os planetas vai ser aproximadamente 1.
Portanto, essa é a nossa equação da terceira lei de Kepler. O período de revolução ao quadrado sobre a distância média de um planeta ao Sol elevado ao cubo é igual a uma constante para todos os planetas que orbitam o nosso Sol, para todos os planetas que estão presentes no sistema solar. Tudo bem? Ou seja, conhecendo os dados da Terra, você consegue fazer o cálculo para o planeta Marte, Júpiter, Saturno e por aí vai. Um detalhe importante: a constante de Kepler é a mesma para todos os planetas porque todos eles orbitam o Sol. Se você pega as luas galileanas, elas estão orbitando Júpiter. Então, essas luas vão apresentar uma constante de Kepler igual entre elas, mas diferente, por exemplo, da constante de Kepler para os planetas do sistema solar. Assim, se você pega um outro sistema solar e tenta aplicar a terceira lei de Kepler para esses planetas, a constante vai ser a mesma para todos esses planetas, mas diferente da nossa constante, pois o nosso sistema solar é diferente daquele outro, ok? E para fechar essa primeira aula sobre os modelos planetários, vamos resolver este exemplo, que é um exemplo de aplicação da terceira lei de Kepler. Um planeta orbita em movimento circular uniforme de período T e raio R com o centro em uma estrela. Se o período do movimento do planeta aumentar para 8t, por qual fator o raio da sua órbita será multiplicado? Bem, a lei que relaciona período e a distância média desse planeta ao Sol, repare que aqui ele considerou que essa é uma órbita circular, então a distância é constante, é a terceira lei de Kepler, período ao quadrado dividido por raio ao cubo. Porém, esse período ele passou a ser 8t. Muito cuidado porque todo esse número aqui, 8t, está elevado ao quadrado. É muito comum os alunos colocarem apenas o t elevado ao quadrado, dividido pelo meu novo raio ao cubo. Vou chamar este novo raio de x e lembremos aqui de colocá-lo elevado ao cubo. Então vai ficar período ao quadrado sobre o raio ao cubo é igual 8 ao quadrado, 64, período ao quadrado, t ao quadrado, sobre a nossa incógnita x elevado ao cubo. Podemos cancelar esse t ao quadrado com esse t ao quadrado e aí nós vamos ter, vou passar o x ao cubo multiplicando para lá, x ao cubo é igual a 64 vezes r ao cubo, ou seja, x, que é a nossa incógnita, é o meu novo raio, é a minha nova distância desse planeta ao Sol, é igual a raiz cúbica de 64 vezes r ao cubo. Vamos descobrir, então, que esse x é igual a 4r. Portanto, o meu novo raio ele é igual a 4 vezes o raio antigo. Ou seja, a nova distância desse planeta até o Sol foi multiplicada por um fator 4 vezes maior. Tudo bem? Bem, chegamos ao fim dessa aula. Repare, Kepler mostrou como era o comportamento dos planetas girando, orbitando o Sol, mas ele não explicou o porquê. Esse tema fica para a nossa próxima aula, para a aula sobre a lei da gravitação universal, cujo personagem principal é um dos maiores gênios da humanidade, Sir Isaac Newton. Eu espero que você tenha curtido essa aula, tenha gostado dessa aula e tenha aprendido bastante. Um forte abraço, fiquem bem, até breve, tchau, tchau!